Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Então, gente, isso aqui, já descobri o que estava... Tá vendo? E eu botei no folder, né, no flyerzinho que a gente fez, escrito Vem, tinha o rosto de todos vocês. Então foi um chamado que partiu de cada um de vocês para a dona Jardilina e para muitos irmãos que quiserem aprofundar a fé, né? Ficou alguma dúvida de manhã? Alguma pergunta, Bené? Tudo bem? Tudo tranquilo? A árvore do conhecimento do bem e do mal, as normas, né, que conduzem a gente à liberdade, à vida, simbolizada por aquela árvore, né? O pecado é sempre o quê? Duas coisas. Não, leva ao medo de uma falsa imagem de Deus. Como Adão ficou com medo, nós também temos medo dessa falsa imagem de Deus criada por nós pelo pecado. Mas o pecado é sempre o quê? Duas coisas que é o pecado. Muito bem, Beth. Desobediência de Deus e falta de confiança na sua bondade. Tá? Qual a raiz do pecado dos anjos? A que levou à queda dos anjos. Eles fizeram isso, segundo o livro da sabedoria, por... Nossa, vocês estão... Nota 10, hein? Parabéns. Chegou mais gente agora, hein? Olha, mas tem lugar... Aqui na frente tem... Porque eu acho que o flamenguista não vem hoje à tarde. Ele tem assembleia, tá? Bom, vamos agora, terminamos esse aqui, vamos para o número 400, gente. A gente já está no parágrafo 400 do Catecismo da Igreja Católica, hein? Estudando parágrafo por parágrafo. Então, gente, a harmonia em que eles viviam, por causa da justiça original, aquele estado original que eles viviam antes do pecado, essa harmonia ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Antes, a alma tinha total domínio e controle sobre o corpo. Com o pecado, essa harmonia e esse domínio, ele foi quebrado. Agora, muitas vezes a gente deixa que o corpo leve a alma. Que o corpo, a alma não tem mais o controle total e o domínio total do corpo. Muitas vezes os nossos instintos, né, a nossa parte corporal, né, das nossas necessidades, por exemplo, eu estou com fome. O que eu vou fazer? Comer. Mas aí o corpo às vezes, nossa, como está gostosa essa lasanha. Aí eu quero continuar comendo mais lasanha, mas eu já estou satisfeito. Mas a minha alma não tem mais controle sobre o meu corpo. Ela deixa meu corpo à vontade. E aí o corpo, não, mas está gostosa, eu quero saborear de novo, ter aquele gostinho da lasanha, do queijo, né, derretendo na boca, e de novo, eu já estou satisfeito, mas aí eu vou comendo mais e mais e mais, e aí eu entro no pecado da gula.
Quer dizer, antes do pecado original de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, chegou Águida e Fátima, uma ajudando o outro a subir a escada. Então, antes do pecado original, a alma tinha domínio no corpo. A alma falava para o corpo assim, bom, olha, você já está satisfeita, lasanha, parou, pode parar, porque você já está satisfeito. O corpo já está satisfeito, não precisa mais. Depois do pecado, a harmonia quebrou. Então, aquele domínio que a alma tinha, agora não tem mais. Então, muitas vezes, o corpo tem domínio sobre a alma, e aí acaba caindo no pecado. Por exemplo, da gula que a gente citou aqui agora. Outra coisa, a união que existia entre o homem e a mulher ficou sujeita a tensões. A coisa bonita que existia entre o homem e a mulher no início, né, que o Adão até falou, obrigado, Senhor, por essa companheira, né? Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha que poesia, que coisa bonita, essa harmonia que existia. Agora lá, ó, Gênesis 3:11. Olha a harmonia como é que ficou depois do pecado. Gênesis 3:11. Deus perguntou a Adão: e quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O que o homem respondeu? A mulher, olha lá, ó, a harmonia que era carne da minha carne, osso dos meus ossos, agora virou a culpada. Ó, a mulher que puseste a meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. A culpa é dela. Vai lá falar com ela. Então, tá vendo? Quando existe harmonia, eu assumo meus erros, aquilo que eu fiz de errado eu assumo. Quando há desarmonia, a culpa é sempre do outro. Eu jogo a culpa no outro. Acabou a harmonia, agora é uma tensão. Nossa, então a mulher que era para ser companheira, para ajudar, agora tá contra você, está te fazendo pecar, está te fazendo quebrar essa relação com Deus, né? A união com eles agora sujeita a tensões. E as suas relações vão ser marcadas pela avidez e pelo domínio. 3:16. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. Quer dizer, agora a relação que havia de harmonia é uma relação de que um domina sobre o outro. E não mais uma relação de um do lado do outro, como companheiro, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não, agora ele te dominará, né? É uma relação de desejo, é uma relação de domínio. Essa harmonia foi quebrada. Esse companheirismo que existia entre os dois foi quebrado. E o 3:7 que eu não li, mas que vale a pena a gente ler, que fala do domínio da alma sobre o corpo, 3:7. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si, né? Essa passagem aí se refere à questão própria das faculdades espirituais da alma sobre o corpo que foi quebrada. Quer dizer, aí a vergonha do pecado, né? Eles viram que estavam nus, eles viram que estavam... O pecado faz a gente sentir vergonha, né? Experimentar a vergonha de ter feito o mal, de ter feito o pecado. E a harmonia também com a criação se desfez. Antes havia essa harmonia com a criação e agora a criação tornou-se para o homem estranha e hostil, né? Uma coisa que tinha harmonia agora ficou estranha. Ó. E ao homem ele disse, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer,
maldito o solo por tua causa. 3,17. Maldito o solo por tua causa. Quer dizer, a criação também recebeu, né, por extensão, essa maldição por causa do pecado. Maldito o solo por tua causa. E continua. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo da qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. Antes havia uma relação de harmonia com a criação. O solo não era maldito, o solo era bendito para o homem. O solo era uma coisa sagrada, onde o homem tirava o seu sustento, né? É algo que foi criado por Deus para dar o sustento para o homem, né? E agora, essa relação entre homem e a natureza e o meio ambiente ficou quebrada. Por quê? Agora, para ele tirar o pão, para ele ter o seu sustento, ele vai ter que suar muito. E o solo vai dar o quê? Matos, né? Como fala aqui, matagal e espinhos. Quer dizer, antes ele facilmente conseguia tirar os frutos para ele comer, sem muito trabalho, sem suor, sem enfiar a mão lá no espinho e cortar a mão com o espinho. E tudo isso simbolizando o quê? A harmonia que existia antes, e agora essa harmonia foi quebrada. Então, o pecado faz isso, gente. O pecado cria essa desarmonia conosco mesmo, como a gente viu no Gênesis 3:7, né? Vimos que estavam nus, quer dizer, quebra essa harmonia conosco mesmo, a gente sente vergonha. O pecado quebra essa harmonia com o próximo. A culpa é do outro, hein? Não é minha, não. A culpa é do celular, não é minha. Fica tranquilo, se for Adão, fala que a culpa é da Eva. E as relações também, agora com a natureza, foram quebradas, né? Ficou em desarmonia. Quer dizer, agora o homem vai sofrer, né? O solo que antes servia para o sustento de modo fácil, harmônico, agora, né, esses espinhos simbolizam isso, que essa relação foi quebrada. Maldito o solo, quer dizer, o solo vai falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque foi lá, a serpente falou com Eva, Eva foi lá e deu a fruta para Adão, fruto para Adão. O que o solo tem a ver com isso? Gente, o pecado, ele tem a ver com toda a natureza, todos os bens criados por Deus. Por quê? Porque há uma comunhão, um laço muito profundo que existe entre Deus, entre nós e entre o mundo criado por Deus. E quando a gente peca, mas não tem nada a ver, eu fiz no escondido, ninguém viu, ninguém nem percebeu. Pode ser que ninguém tenha visto, mas toda a criação sente o peso do pecado. Toda a criação sente o pecado. Por quê? Mas porque a gente é da mesma natureza. Olha o que fala no final, você é pó, nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Quer dizer, nós todos somos feitos, participamos da mesma criação de Deus. Então, quando a gente faz o bem, toda a criação fica feliz. Os passarinhos cantam, né? As formiguinhas ficam pulando lá. Êêê! O Tião fez o bem hoje, o Tião fez, né, um ato de amor hoje. Então, toda a criação fica feliz. Agora, em compensação, no pecado, o que vai acontecer? Né? Toda a criação fica triste. Os passarinhos já ficam de cabeça baixa, né? As formiguinhas já vão para dentro da toca. E agora, o pecado de novo aí, pesando na criação. Porque nós estamos todos ligados ao mesmo Criador, né? Todos somos criaturas de Deus. Então, por isso que a gente, esse nosso exame de consciência que a gente faz, sempre perguntar, como está a minha relação com Deus, comigo mesmo, com os irmãos,
com todas as criaturas que Deus colocou para eu cuidar, né? Tudo isso a gente tem que pensar. E por causa do homem, a criação toda ficou sujeita à servidão da corrupção, né? Romanos 8:20, São Paulo que fala. Se for Paulo, fala aí que depois a gente... Então a criação que não pecou, né? A criação, ela não tem a liberdade para pecar. Mas a criação ficou sujeita, São Paulo fala, à servidão da corrupção. Ou seja, ela sente o peso do pecado, da corrupção. Ela ficou sujeita à corrupção. Tanto é que a criação toda está esperando, como em dores de parto, essa renovação toda. Não só do homem, mas toda a natureza está esperando essa renovação que vai acontecer, como num parto, né? Por quê? Porque por causa do pecado do homem, a natureza também, toda a criação ficou sujeita à corrupção. Era para ser tudo bem, era para dar tudo certo, mas infelizmente... Aqui está o que eu achei na web. O pecado, ela achou o pecado e suas consequências. A criação pecou, gente? Mas ela sofre com o nosso pecado. É o que Paulo fala aqui, ó. Sujeita à servidão da corrupção. E aí vai se concretizar a consequência da desobediência. Qual é a consequência da desobediência, ou seja, do pecado? O homem voltará ao pó de que foi formado. Gênesis 3:19. A criação significa o homem e todas as coisas que foram criadas por Deus. Os mares, os rios, os céus, né? Essa criação aqui engloba tudo. Romanos 8:20. Vou até lá que eu fiquei curioso agora em Romano. Gente, tá um vento aqui na... Vou botar. Ver se melhorou aí. Romanos 8:20. Agora vai melhorar um pouquinho. Pois a criação, vamos voltar ali no 18. Olha o que Paulo fala. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação, tá vendo? Toda a criação. O homem faz parte da criação? O peixe, o pintado? Então, olha o que Paulo fala. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade. A vaidade, olha lá. Aqui ele fala a servidão da corrupção. Aqui Paulo fala de vaidade. Não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção em vista da liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, agora a criação está nessa servidão, escravidão da corrupção, esperando junto conosco sermos libertados pela glória dos filhos de Deus. Participar dessa liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela também está esperando. Mas por que ela ficou assim? Né? Por que ela ficou sujeita a essa corrupção? Por que as coisas se corrompem também? O cachorrinho morre, as árvores morrem, a flor que nasce morre. Por quê? Por causa do pecado do homem, que corrompeu não só o homem, mas toda a criação. Tudo vai virar pó. Por causa do Adão e da Eva. A culpa é toda deles. Os nossos primeiros pais.
Olha a consequência disso tudo, hein? Olha o que levou. A serpente chegou lá, né, dona Alderzia? E com muita inveja. A tal da inveja, as invejosas. E aí foi corrompendo todo mundo. E a criação inteira ficou corrompida. Faz parte dessa corrupção. Um dia tudo vai virar pó. Pó. E aí a morte fez a sua entrada na humanidade. Paulo que vai dizer na carta aos Romanos 5, né? A morte faz sua entrada na história da humanidade. Aqui, ó. Isso aqui tinha antigamente? Antes de Adão e Eva pecarem, tinha cemitério? Não existia isso, né? Não tinha morte. Antes dele não tinha cemitério. Não tinha morte. Aí por causa deles, a gente tem que fazer o cemitério. E não coube nesse cemitério. Tem que fazer no outro cemitério agora. Por quê? Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. E a partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. Abriu a porteira. Por causa do primeiro pecado, parece que abriu a porteira, entrou um monte de pecado e foi invadindo o mundo. Foi entrando um monte de... né? Igual abre a porteira, a boiada entra. Abriu a porta, houve uma invasão de pecado no mundo. Aí depois veio já quem? Ó, o fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel. O que é fratricídio? O que é homicídio? Homicídio, matar uma pessoa, né? Fratricídio, matar o frater, quer dizer, o irmão. Não só foi uma pessoa, mas foi seu próprio irmão. E por que Caim matou Abel? Adivinha? A inveja, né? A tal da inveja entrou no mundo de um jeito tal que irmão, Caim, matou Abel. O irmão matou o próprio irmão. E aí veio a corrupção universal como consequência do pecado, né? Tudo foi se corrompendo, né? As relações foram se corrompendo, a criação foi se corrompendo, tudo foi se corrompendo. Ó, fratricídio, a Águida gostou dessa palavra, né? Vem de fraterno. Fratricídio, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade dos seres humanos na terra era grande e que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal o tempo todo. Quer dizer, o tempo todo os homens maquinando o mal uns contra os outros. Olha como é que o pecado invadiu de vez a humanidade. E foi corrompendo tudo e foi destruindo tudo. Tanto que o tempo todo, alguém parou para pensar, está pensando o quê? Em maldade. Em fazer a maldade contra outro ser humano. Alguém está ali, você vê, está pensando na rua, né? Parou na rua, colocou a mão na cabeça, opa, está pensando mal contra o outro, né? Que está escrito na palavra de Deus, Gênesis 6:5. Então, na história de Israel, o pecado se manifesta com frequência, sobretudo como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés, né? Então, aí o pecado já começa a ter mais recorrência, né? Aparecer mais vezes, sempre como infidelidade ao Deus da aliança e transgressão da lei de Moisés, né? Principalmente a gente vai encontrar isso sempre no Antigo Testamento. Pecou, foi infiel à aliança e também transgrediu a lei de Moisés. Tá? Porque aí o povo já tinha uma lei. Não podia falar, Senhor, a gente não sabe bem o que fazer. Não, agora vocês sabem. Está lá nas tábuas da lei os meus mandamentos.
Então, agora, quem transgredir, não é porque falar que não sei, não estava sabendo direito. Bom, agora está escrito, né? Nas tábuas da lei. Não tem como dizer que não sabia, né? E aí, mesmo depois da redenção, veio Cristo, né? Com a sua redenção, com a sua salvação. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre cristãos. É o que a gente vai ver na primeira carta aos Coríntios. A Sagrada Escritura e a tradição da igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Quer dizer, o pecado entrou na história do homem, mas de modo que universal. Não tem homem e mulher que não tenha experimentado o pecado na sua vida, na sua história. Tirando quem, gente? Tirando Jesus, e por causa de Jesus, tirando Maria. O resto, todo mundo experimentou, tem na sua história o pecado. E o que a gente vê na revelação divina, também a gente vê na nossa experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom, né? Então, aquilo que a gente vê na revelação, na Bíblia, na tradição da igreja, a gente olha para dentro da gente, para dentro do nosso coração e vê que é verdade, né, dona Jardilina? Tudo é verdade, né? E tudo está acontecendo, né, padre? Tudo está acontecendo. É universal. Todo mundo experimenta isso, né? Infelizmente, depois que Adão e Eva abriram a porteira, o pecado entrou no mundo. E qual a consequência disso tudo? Quais são as consequências disso tudo para a humanidade? É aqui o ponto que eu tinha falado de manhã. Qual a consequência disso tudo para mim, para o seu Genival, para o Tião, para a Bené, para a Fátima? Qual a consequência disso? Bom, todos os homens têm a ver com o pecado de Adão. São Paulo que fala, pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer todos, se tornaram pecadores, né? Então, porque um desobedeceu, São Paulo vai dizer, todos se tornaram o quê? Pecadores. Assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, esse pecado, ele é universal, ele tomou conta de toda a humanidade. O que veio a partir do pecado? A morte. E a morte, então, agora, que é consequência do pecado, o pecado atingiu a todos, a morte também atingiu a todos, né? Atingiu a todos os homens. Por quê? Porque esse pecado, ele atinge toda a humanidade. Agora, essa universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe ela à universalidade da salvação em Cristo. Olha o que São Paulo fala. Assim como pelo pecado de um só. Quem que é esse um só? Adão veio para todos a condenação, assim também pela obra da justiça de um só. Quem que é? Cristo, virá para todos a justificação ou salvação que dá vida. Então, por um só homem veio a condenação e a morte. Por um só homem também vem a salvação e a vida. Né? Vocês entenderam agora? Um homem. Adão. Veio o quê? A condenação
e a morte. A condenação veio para quem? Para todo mundo, né? Vou botar aqui os países aqui, faz de conta. E a morte também para todos. Para um homem, Cristo veio o quê? A salvação, a morte não, ele morreu, mas para nos dar a vida. Muito bem. É sempre um só homem. Gostou, mano? Por um homem, Adão, veio a condenação e a morte para todo mundo. Por um só homem, Cristo, veio a salvação e a vida. Para todos. Ainda bem, né? Depois de São Paulo, vou dar mais um para ver se a gente termina esse pedacinho. Depois de São Paulo, aí vem a pergunta. A igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão. E o fato de nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos o quê? Infectados, né? É como se a gente já nascesse com esse, vamos dizer assim, vírus, né? Nós já nascemos infectados e que é a morte da alma, ou seja, a igreja sempre ensinou isso, que o homem é inclinado para o mal e para a morte. Mas essa inclinação que a gente tem para fazer as coisas mais para o mal, essa inclinação que a gente tem para fazer o mal, esse desejo de comer não só um pedaço de lasanha, mas eu quero 2, 3, eu quero 2 travessas, eu quero 3 travessas de lasanha. Essa inclinação que a gente tem para o mal e para a morte está ligada com o quê? Com o pecado de Adão. E E o fato dele ter nos transmitido um pecado que a gente já nasceu infectado e que é a morte da nossa alma. Quer dizer, o bebezinho está lá, ele pecou, esse nenenzinho que está aqui nascendo, nesse momento ele pecou, mas ele já veio o quê? Infectado com o pecado de Adão. Esse pecado original, que ele já nasceu com ele, inclina ele para fazer o mal. Inclina esse bebezinho para fazer o mal. E a partir dessa certeza de fé, isso é uma certeza que a igreja tem, a igreja sempre ensinou isso. Por isso que nessa certeza a igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Não precisa ela ficar com 6, 7 aninhos e começar a falar palavrão, a desrespeitar o pai e a mãe, né? Oi? Depende, né? De como ela está usando o celular, mas de roubar umas coisas do amiguinho, né? Ele não precisa esperar chegar a essa fase, ou a criança fazer isso para batizar. Não, a igreja sempre ensinou a importância do batismo desde pequeno. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque, embora ele não tenha um pecado pessoal, ele já vem com um pecado original. E por isso a igreja sempre ensinou a importância do batismo. Porque ele vai estar inclinado para o mal e para a morte. Mas essa inclinação já vem como Genival falou, é como se fosse uma coisa que vem hereditária, de modo hereditário. Saúde. Agora, ó, tá vendo? O vento já foi para aí, já está com frio, Ademar. Já está até espirrando. Vai.
Se a gente não estava contaminado com o vírus, se a gente não estava mais com o vírus do pecado original, agora o vírus da gripe. Os sacramentos foram todos instituídos por Cristo, né? Então, Jesus mergulhou naquelas águas para santificar aquelas águas e aquelas águas depois, no batismo, poder lavar os nossos pecados. Porque aquelas águas foram santificadas pela presença de Cristo ali, né? Mas a maioria dos batismos era de adultos, né? Mas já na Bíblia e na tradição da igreja, nos primeiros séculos, a igreja batizou crianças, né? Tem aquela o batismo lá da casa de Cornélio, em Atos, quando Jesus batizou ele toda a sua família. O carcereiro também foi ele toda a sua família. Toda a família é todo mundo. Não fala ali toda a família menos as crianças ou recém-nascidos. Não, fala toda a família, né? E a tradição da igreja, porque a gente não tem só a Bíblia, a gente tem a tradição da igreja, também confirma essa tradição de batizar desde pequeno, né? O batismo de crianças já vem também pela tradição da igreja. Por quê? Porque não é só o pecado pessoal, mas a igreja sempre teve essa certeza de fé que nós nascemos com o pecado original. E essa inclinação do mal confirma isso. Inclinação para fazer o mal confirma isso, né? Essa ligação que a gente tem com o pecado de Adão, entendeu? Deus é um homem com uma barba longa? Posso? Vou passar o videozinho para ajudar vocês a responder essa questão tão difícil. Deus é um homem com uma barba longa? Deus não é um homem. Nem é uma mulher. Deus é puro espírito. Sexo tem um significado apenas em relação à reprodução, que é necessária para a preservação de uma espécie. Deus não precisa disso. Ele é eterno e simples. Nele encontramos todas as perfeições da masculinidade e da feminilidade. Parece lógico, e realmente é. Mas então, por que Jesus ensina-nos a dizer Pai Nosso? Uma olhada nas descobertas dos estudos religiosos pode ser útil. Cada cultura tem suas divindades, e embora possam ter nomes diferentes, eles realmente têm muitas vezes semelhanças. Divindades femininas são principalmente deusas mãe e símbolos de fertilidade, estreitamente ligadas à terra, e isso é razoável, porque a terra em si é algo fértil. O termo técnico usado para a principal característica dessas divindades femininas é imanescência. Essas deusas se fundem com o cosmos material e estão ligadas a ele. Divindades masculinas, por outro lado, são geralmente entendidas como sendo diferente do mundo. O conceito aqui é transcendência. Isso está ligado aos conceitos de masculinidade e feminilidade cravados profundamente em nossa psique. Masculinidade e feminilidade são uma experiência fundamental do que significa ser humano, e isso, naturalmente, dá forma ao nosso pensamento. Isso é refletido, por exemplo, em algumas línguas, e como elas descrevem algumas coisas como masculinas e outras com artigos e atributos femininos. Agora, quando nós chamamos a Deus de Pai, como Cristo nos ensina a fazer, não é porque Deus é masculino ou porque ele não poderia ser a nossa mãe. Pelo contrário, é porque o conceito de paternidade nos ajuda a compreender que Deus transcende este mundo, ou seja, ele é diferente do mundo. E porque esses conceitos estão tão profundamente enraizados em nós, os termos masculino e feminino não são simplesmente intercambiáveis quando aplicados a Deus. Alterariam radicalmente a nossa forma de compreendê-lo. Há, afinal, uma grande diferença entre um Deus que transcende o mundo e uma deusa unificada com a Terra e o cosmos.
Para resumir, Deus não é nem homem nem mulher, mas puro espírito. E mesmo que as palavras nunca possam esgotar ou capturar a realidade divina, essas descrições não são arbitrárias. Então é melhor ficar com o Pai Nosso, pelo simples motivo de estas serem as palavras que Jesus nos ensinou. Então, Deus não tem barba longa, porque aqui Deus seria não relacionado tanto a Jesus, lógico, né? Fala Deus como Deus Pai, né? Vamos dizer, Deus relacionado ao Pai, seria Deus Pai. Deus Pai tem barba? Não, por quê? Porque ele não é homem nem mulher. Mas por que então que Jesus nos ensinou que Deus é Pai? Por que, aliás, antes de Jesus mesmo, se falava na paternidade de Deus? Porque se fala que Deus Pai e não Deus Mãe. Por que tem essa forte ligação com o Pai, com a figura masculina? Isso que o vídeo vai mostrar lá um pouquinho. Não sei se vocês prestaram atenção nessa parte. Por quê? Porque se a gente for olhar as religiões e as culturas em geral, né, olhando além do cristianismo para as culturas em geral, as deusas femininas, mulheres, né, que têm femininas, são normalmente, é uma palavrinha que ele usou, imanentes, ou seja, elas têm uma ligação, deixa eu ver se dá para, elas têm uma ligação com a terra, né? Então, as deusas femininas, deixa eu fazer as deusas femininas, botar uma mulher aqui mesmo, e um cabelo assim. As deusas femininas, elas têm ligação com a terra, com essa terra. Enquanto que nas diversas culturas, os deuses masculinos, eles são transcendentes. Ou seja, eles não estão ligados a essa terra, eles transcendem, eles ultrapassam. Eles estão, vamos dizer, em outro nível. Por que as deusas femininas são imanentes? Porque a gente sempre lembra da mãe, a ligação do filho com a mãe. Então, elas são deusas normalmente imanentes. A figura feminina dá a ideia de uma coisa próxima da gente. Enquanto que os deuses masculinos, eles eram mais transcendentes. Né? Se a gente olhar as culturas em geral, a gente vai ver, né, os deuses lá, Zeus, né, os deuses lá estão sempre transcendentes. E as deusas, né, ligadas normalmente à terra, né, a mãe terra, essa questão da imanência, mais próximo de nós. Por isso é que, né, a gente tem essa questão de chamar Deus de pai e não tanto de mãe. Porque quando a gente chama a Deus de pai, a gente evoca essa transcendência de Deus. A gente está falando que Deus está muito acima dos nossos pensamentos, da nossa razão, né? Que Deus está acima, porque Deus é transcendente. Ele é o Criador, Ele está acima de todas as coisas. Vocês entenderam essa questão? Que o vídeo também coloca isso, que é interessante. Questão da imanência, as coisas que estão aqui na Terra, próximo de nós, e as coisas transcendentes que transcendem, que estão acima de nós. Por isso, a tradição chama mais a Deus de Pai, porque ela evoca essa transcendência de Deus. Deus não está aqui ligado à Terra. A Terra e todos nós somos criaturas de Deus, que é o Criador. Porque se eu colocar o Deus como imanente, significa
dizer que Deus é igual a gente. Se Deus é igual a gente, então qual a diferença do Criador para a criatura? Nenhuma. Por isso que quando a gente traz essa figura, questão masculina, não é porque o homem é melhor do que a mulher, ou a mulher é melhor do que o homem, não é questão, é questão de olhar as culturas e religiões e ver que normalmente as figuras masculinas relacionadas aos deuses evocam uma coisa transcendente e as femininas imanentes. Por isso que Deus é Pai nesse sentido que Ele transcende tudo, que Ele é o Criador e nós somos criaturas. É o que o Alderzi está falando assim, que como nós somos imagem e semelhança de Deus e a gente tem barba, então Deus poderia ter barba. E não tem barba. Deus, então, quando a gente fala de Pai, não está falando que Deus é homem. Vocês entenderam? A gente não está falando Deus é homem, porque o homem é criatura de Deus. Mas fez a imagem e semelhança dele. Sim, mas não com relação a esses acidentes. Que barba é uma coisa que eu posso ter ou não ter. A nossa imagem e semelhança é com relação ao quê? À vontade, à liberdade, à inteligência, ao amor, e não com relação a esses acidentes. Porque físico, isso aí, isso é acidental, posso ter ou não posso ter. Eu posso vir amanhã sem barba. A Genival pode tirar o bigode dele, não é fixo. Você já tirou seu bigode na vida, Genival? Então, chamar Deus de Pai não significa falar que Ele é homem, porque Deus não é homem, mas também não é mulher. Chamar Deus de Pai é dizer que Deus transcende, que Deus está além de tudo, que evoca os deuses masculinos que para os povos eram deuses que transcendiam esse mundo, só isso. Mas não quer dizer que Deus é homem. Vou falar de Pai Nosso porque Deus é homem. Não, Deus não é homem nem mulher. Deus é um espírito puro. Jesus é homem. Jesus é Deus e é homem. Tá? Jesus é homem. A gente pode dizer, Jesus é homem. Porque ele se fez carne. Agora o Pai não é homem, nem mulher. O Pai é um espírito. Mas por que a gente chama de Pai? Porque Ele transcende todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Brilhante? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Então, vamos lá na frente, que a gente está puxando as perguntas do passado. Se tiver pergunta, faça agora ou até depois do intervalo. Bom, que a gente já viu também. Ok. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? E agora? Como que o pecado de Adão se tornou o pecado do Baltazar? Da Jusenilda. Jusenilda, correto? Jusenilda. Como que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todos nós. Todo o gênero humano é em Adão como um só corpo de um único homem. Já dizia Santo Tomás de Aquino. Todos os homens e todas as mulheres, ou seja, todo o gênero humano aqui, é um só corpo de um único homem. É como se a gente fosse feito ali da mesma matéria. A nossa matéria, o nosso corpo é o mesmo corpo de Adão. Então, Adão tinha quantos olhos? 2. 2 olhos, duas orelhas, um nariz, uma boca, tinha uma pele igual a gente,
mais queimado ou não pelo sol, não importa, né? Nossa pele é a mesma, os ossos, a estrutura nossa. Então, é como se a gente fosse... Nós somos da mesma natureza de Adão, né? Nós somos homem como Adão foi o primeiro homem. E por causa dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Por quê? Porque Cristo se fez homem. Então, assim como nós somos da natureza, né, o gênero humano é da natureza de Adão, que a gente até fala, né, nós somos de barro, nós somos feitos de barro, de argila, né? Se a gente cair da altura de um prédio, igual barro e argila, a gente quebra, né? Assim também, Jesus, quando assumiu a nossa natureza, Ele nos salvou, né? A transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas como assim que Adão passou para a gente? A gente já nasce no pecado original, porque a gente é da mesma natureza, né, essência de Adão, né? Assim como de um homem, um só homem, veio a condenação e a morte, por um só homem veio a salvação e a vida. Porque a partir do momento que Jesus assume a nossa natureza, corrompida pelo pecado, né, Ele que não pecou, mas Ele veio elevar essa natureza, assim todos nós recebemos também essa graça. Como todos nós recebemos a desgraça de Adão, que, né, foi transmitida para nós, e nós nascemos com esse pecado original, que é essa inclinação para o mal, que nos levou a ficar inclinados para o mal. Assim, quando Jesus assume a nossa natureza, Ele também atinge toda a humanidade, todos os homens e mulheres. Sai. Já saiu o seu, não saiu? Agora os pecados não são mais original de Adão, não. Se tiver pecado agora, é seu. Daqui para frente agora acabou o pecado de Adão. Ficou alguma coisa de Adão. O que ficou de Adão em você? A inclinação para o mal. Isso aí. E a morte, que é consequência do pecado. Mas o pecado dele já foi. Ficou algumas consequências ainda, que a gente vai ver. O importante, gente, é saber que também essa parte aqui é um mistério. Isso também é um mistério. Tá? Agora, por quê? Porque de Adão, nós que somos como se um só corpo de um único homem, quer dizer, nós na essência somos Adão e Eva, por natureza humana. Quando Jesus assume a nossa natureza, Ele veio transformar, Ele veio elevar, Ele veio salvar essa natureza que estava corrompida. Esse barro aqui Ele veio transformar. Brilhante? Mas sabemos que, pela revelação, Adão tinha recebido a santidade e justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. Ou seja, aquele estado que Adão tinha antes do pecado era para todos nós. A harmonia com Deus, a harmonia com a mulher, a harmonia com a criação, né? A alma tinha pleno domínio sobre o corpo, né? Ele não era inclinado a pecar. Quando queria uma fruta, ele ia lá, não precisava muito esforço, né? Ele não tinha essa inclinação para o mal. Ele estava numa amizade perfeita com Deus. Mas essa santidade, essa justiça era para todos nós. Só que o que aconteceu? Consentindo na tentação, quer dizer, a tentação, ela existe para todos e existiu até para Jesus. Né? Deus, por um mistério, permite que nós sejamos tentados.
O problema é quando a gente faz o quê? Consente. Então Adão, consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, só que esse pecado, ele não afetou só os dois lá. Ele afetou toda a natureza humana que eles vão transmitir num estado decaído. Então eles vão afetar a natureza deles, mas vai afetar toda a natureza humana, já vai entrar nesse estado, o quê? Decaído. Né? Meio lá, Walking Dead. Né? Meio decaído. Tá? Quando você peca, afeta toda a natureza? Não. Mas você já nasce sendo infectado, afetado por esse pecado deles. Né? É um pecado que vai ser transmitido para toda a humanidade por, olha a palavrinha aqui, ó, propagação. Ou seja, pela transmissão de uma natureza humana privada de santidade e justiça original. Quer dizer, a natureza humana já vai vir com esse, vamos dizer assim, defeito de fábrica. É como se, exatamente, é como se a fábrica estava perfeita lá, produzindo peças originais de fábrica, tudo perfeito. Daqui a pouco, vem um defeito numa peça, e esse defeito na peça, ele, a partir do momento que uma peça deu aquele defeito, todas as peças vão ser fabricadas com esse mesmo defeito. Hã? Vai transmitir o gene. Ou seja, a peça já vai vir com esse defeito, vamos dizer assim. Vamos pensar numa fábrica, né? As primeiras peças, beleza. Só que as primeiras peças começou o defeito. A partir do defeito da primeira peça, todas as peças agora estão vindo com esse problema, esse defeito de fábrica. Não que Deus tenha criado, mas pela primeira peça, ela já criou, que a gente olha para o gênero humano, ó, já está igual ao estado decaído, não o estado de santidade original. Quer dizer, é por isso que o pecado original se chama pecado, por analogia. Porque não é um pecado que a gente comete, é um pecado que a gente contrai. É um pecado contraído. Não é um pecado cometido. É um estado de pecado e não um ato de pecado. O pecado original não é alguém cometer um pecado ali, um ato. Mas é um estado de pecado. A gente já nasce nesse estado. Não é um pecado que a gente comete, vocês entenderam? É um pecado que a gente contrai. A gente contraiu. Por isso, ele é chamado de pecado, mas entre aspas. Ele é um pecado entre aspas, porque é um estado onde a gente já nasce nele, no qual a gente já nasce. Então, ele é um pecado, vamos dizer assim, por analogia. Porque é um estado de pecado no qual a gente já nasce. Embora cada um, próprio de cada um, o pecado original não tem, em qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. Não é uma falta pessoal, não foi um pecado que eu cometi, mas é a privação da santidade e justiça original. Quer dizer, aquele estado de santidade que existia lá no início de Adão e Eva, antes do pecado, não vai existir mais. Então a natureza humana, mas ela está totalmente corrompida. Presta atenção nessa frase agora. Mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela está ferida nas suas forças. Sujeita à ignorância, ao sofrimento, à morte, inclinada ao pecado. E essa inclinação ao pecado se chama concupiscência. Guarda essa palavrinha que é importante. O que é a concupiscência? Inclinação para o pecado, para o mal. Eu quero pecar.
Eu quero fazer o mal, estou inclinado para ele. Eu quero comer mais um pedaço de lasanha. Você gosta de lasanha, Giovana? Sim? Interessante. Eu quero comer outro pedaço de lasanha, outro pedaço. Essa inclinação para comer mais, para mentir, para desrespeitar o pai e a mãe, para o mal. É inclinação, né? É a inclinação. Como é que chama a inclinação para o mal? Concupiscência. Concupiscência. Essa palavra vai aparecer mais vezes, por isso que ela é importante. Quando alguém perguntar, alguma pessoa falou, concupiscência é pecado? Concupiscência? Não. O pecado é o consentimento. A concupiscência é a inclinação para o mal. Eu quero fazer o mal, mas se eu não fizer, eu não peco. Essa inclinação para o mal, que é a concupiscência, ela vai fazer parte, infelizmente, dessa natureza que foi ferida, decaída por causa do pecado de Adão. Porque antes as pessoas não queriam fazer o mal. Não tinha essa inclinação para o mal. Adão e Eva, lá no estado original deles, santidade, não tinha inclinação para o mal. Tinha morte antigamente? Não. Tinha sofrimento? Não tinha sofrimento, ninguém sofria. É a serpente, né, que quer. Está de olho. É a serpente foi lá tentar. O problema é que eles se deixaram seduzir pela serpente. E aí caíram no pecado. E esse pecado, ele se tornou, como é que a gente fala? Afetou todo o gênero humano. A gente é para nascer, nunca morrer. A gente não foi feito para morrer. Deus não criou ninguém para morrer. A gente não foi criado para sofrer. Deus não quer ninguém sofrendo. Não criou ninguém para sofrer. Olha lá. A gente não foi criado para se inclinar para o mal, para desejar o mal, para querer fazer o mal. Ninguém foi criado para isso. Sofrer é bom? Não. Morrer é bom? Não sei, né? Não morri ainda, né? A gente não sabe, a morte é uma coisa que a gente não sabe e a gente não quer saber. Ou alguém quer saber? Essa natureza humana, ela ficou afetada por causa do pecado de Adão. A gente está inclinado para o mal, sofre, morre, tudo isso. Mas ela não está totalmente corrompida. Tem coisa boa na gente? Tem. E isso aqui, gente, que nos distingue, por exemplo, de correntes protestantes que falam que o homem é totalmente corrompido. Tem nada do homem que pode salvar. Por isso que é só a graça de Deus, tem que aceitar Jesus na sua vida, porque só a graça de Deus, porque o homem, e já veio lá de Lutero, né? Quem conhece um pouco a história de Lutero sabe que ele experimentou um sofrimento tão grande na vida dele que ele, na concepção dele, o homem é totalmente corrompido, não tem nada de bom, o homem é ruim, 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 ruim. Só Deus, e aí só a graça de Deus que vem em auxílio, que é diferente da nossa teologia, nosso pensamento, que nós falamos, a natureza não está totalmente corrompida, tem coisa boa. Ela está, sim, afetada, foi ferida por esse pecado, mas não está totalmente corrompida, né? É o que eu acho que a gente vai falar agora aqui, O batismo, quando confere a vida de graça de Cristo,
Ele apaga o pecado original, sim ou não? Sim, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida, inclinada para o mal, continuam no homem e o convidam ao combate espiritual. Quer dizer, presta atenção, o batismo apaga o pecado original, sim ou não? Sim. Coloca o homem de novo no caminho de Deus, sim. Mas ainda fica a consequência para a nossa natureza, que é o quê? Nós somos fracos e inclinados para o mal. Isso aí vai continuar na gente. Por isso que a gente fala que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós somos fracos e inclinados para o mal. Por isso que o combate nosso é diário. E não é brinquedo, a gente tem que combater todo dia de manhã. O despertador toca, já começa o combate, irmão. Ou você se deixa levar e bota lá mais um pouquinho na soneca, né? Não, mais aperta lá mais 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não sei. Você já tá perdendo o combate para a preguiça. Né? Já está inclinando para o travesseiro, né? É um combatente ali, está difícil ali a situação, o combate está grande, mesmo sem travesseiro, o combate ali está grande, né? Está combatendo ali, alguém está ganhando, quem está ganhando nesse momento? O sono, né? E o que eu falei, né? A doutrina da igreja sobre a transmissão do pecado original, ela foi definida no século V, principalmente a partir de Santo Agostinho, que combateu o... Vamos ler juntos? Como é que é? Pelagianismo, né? Que veio desse senhor, monge, chamado Pelágio, né? Por isso que o nome é pelagianismo, por causa dele, que Santo Agostinho combateu, e no século XVI, por oposição à reforma protestante. O que Pelágio falava? Pelágio falava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Quer dizer, o homem podia ser bom só pela sua vontade. Precisava da graça de Deus para ser bom? Segundo Pelágio, não. Pelágio falava, o homem só com... Ele era muita seta, né? Esse Pelágio, né? E por isso ele achava que o homem só com a sua força de vontade, ele conseguia viver uma vida moralmente boa, ser uma pessoa perfeita, ser santo. Basta a força de vontade. Ou seja, ele reduzia a influência do pecado de Adão a de um simples mau exemplo. Ele falava, essa história que a nossa natureza é inclinada para o mal, que a gente tem essa tendência ao pecado, isso aí não existe. Adão foi um mau exemplo só, mas a gente não herdou nada de Adão, né? Essa concupiscência, essa inclinação, Pelágio falava que não tinha. A nossa natureza depende da nossa força de vontade, não precisa nem da graça de Deus. Com a força de vontade nossa, a gente consegue ser perfeito e moralmente, levar uma vida moralmente boa, né? Então, Santo Agostinho combateu esse pensamento, e a igreja também, ela combateu, não só através de Agostinho, mas em oposição à reforma protestante, né?
Então, esse pensamento, quando vocês ouvem assim, Papa Francisco, de vez em quando, no documento dele, não sei se vocês já ouviram, mas de vez em quando ele fala de pelagianismo. Aí vocês agora já sabem o que é pelagianismo. É achar que a gente não precisa da graça de Deus. É achar que com as nossas próprias forças a gente consegue levar uma vida perfeita. Eu não preciso da graça de Deus. E o Papa volta e meia fala que esse pelagianismo, ele continua no mundo moderno, no mundo de hoje. Tem pessoas que pensam assim. É falar que o pecado de Adão ficou lá. É só um mau exemplo, mas a minha natureza não veio assim decaída.